Fala, Fogão! Com o Botafogo cada vez mais próximo de garantir seu retorno na Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser que a gente confirme essa nossa classificação contra o Vasco em São Januário. Já imaginou o Botafogo confirmar o seu acesso vencendo um clássico na casa do adversário? Já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que a Justiça expediu o alvará de pagamento para o Botafogo poder quitar pelo menos um mês de direito de imagem que está atrasado com os 17 atletas que recebem nessa modalidade. Além disso, a primeira audiência daquele caso do Shopping Casa e Gourmet, do aluguel de 25 mil, que o Botafogo quer aumentar para 750 mil, a primeira audiência foi marcada, 18 de novembro. Muito em breve podemos ter novidades, portanto. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. A participação de vocês no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Além disso, eu quero aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Nesse domingo, 10 da noite, a gente vai fazer uma live aqui no canal fazendo a análise dessa 31ª rodada. Já tínhamos feito isso na 29ª, na 30ª, foi super bacana, então vamos repetir a dose. Fica o convite, terminou de curtir o seu domingo? É só chegar aqui no Fala Fogão 10 da noite e participar dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente essa questão da Justiça, que expediu o alvará de pagamento para o Botafogo poder quitar pelo menos um mês do direito de imagem que está atrasado, com os 17 atletas que recebem nessa modalidade. São 440 mil reais que serão destinados para poder quitar esse mês de direito de imagem. Agora, vai continuar em aberto um mês, mais o residual da galera dos 3 atletas que recebem acima dos 60 salários mínimos. Então vai continuar tendo uma pendência, mas o Botafogo caminha para poder resolver. Isso é muito importante. Os jogadores, obviamente, estão no direito deles de fazer um protesto. Não recebeu, pode protestar. Isso é normal. Agora o Botafogo está trabalhando e a gente tem que reconhecer. Diante de todas as dificuldades, o Botafogo, durante todo esse período, durante toda essa temporada, correu atrás para resolver, para colocar mais dinheiro lá na conta judicial e garantir o pagamento dos salários, do direito de imagem, tudo certinho. Infelizmente, ficou uma pendência, porque o dinheiro está curto. Mas a gente tem que reconhecer o esforço da diretoria, liderada por Jorge Braga, para poder resolver toda essa situação. O presidente do Césio Melo, inclusive, ele soltou uma nota oficial reconhecendo o direito legítimo dos atletas de protestar e tal, mas mostrando também que o Botafogo está se esforçando, que na segunda-feira esse pagamento, pelo menos dessa parte, vai acontecer. Então, ponto muito importante, que nessa reta final de Série B, a gente não pode conviver com problema de salário, que vai conturbar o ambiente, enfim. O objetivo está tão perto que a gente tire qualquer pedra então do meio do caminho para não ter dor de cabeça em relação a isso e caminhar rumo ao acesso, que é o mais importante. Agora, um outro ponto que vale destacar aqui é o caso Shopping Casa e Gourmet. O Botafogo que está recebendo 25 mil reais por mês de aluguel numa área de 7 mil metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro, ajuizou uma ação na Justiça justamente para poder modificar esse valor. E o Botafogo está pedindo na casa dos 750 mil reais por mês. Um valor mais justo para a zona sul do Rio de Janeiro, né? 7 mil metros quadrados para você receber 25 mil reais por mês, isso é uma brincadeira de mau gosto, uma palhaçada que fizeram dentro do Botafogo, né? Vamos ser sinceros. A Justiça, nesse primeiro momento, concedeu um prazo de 5 dias para os proprietários do Shopping Casa e Gourmet poderem se manifestar também e já marcou a data da primeira audiência, que vai acontecer no dia 18 de novembro. Tá logo ali, né? Bem pertinho. O Botafogo ainda não sabe se vai conseguir, obviamente, né, reaver toda essa questão aí do aluguel. A diferença é muito grande. A gente tem que ver como é que a Justiça vai encarar esse caso. Mas é muito importante um aumento, cara. 25 mil reais para a zona sul do Rio de Janeiro, 7 mil metros quadrados, não dá, simplesmente não dá. O Botafogo está deixando de ganhar muito dinheiro com um espaço que poderia estar rendendo um valor aí anual de um patrocinador master. Né? Vale lembrar, o Botafogo há muito tempo, desde a Caixa, não tem um patrocinador master na casa dos 10 milhões de reais. Se o aluguel for 750 mil por mês, dá na casa dos 9 milhões de reais. Então a gente vai estar aí com um patrocinador master praticamente. E o Botafogo tem que correr atrás de fato disso. É a primeira diretoria, tá? Depois de tantos e tantos anos, já que o contrato em relação a essa questão do aluguel foi lá da década de 90, lá em 93, depois de tantos anos, tantas diretorias, é a primeira que faz a revisão dessa questão.
entra com uma ação na justiça para poder modificar essa situação, né? E é muito importante a gente acompanhar esse caso, é mais dinheiro nos cofres do Glorioso. Agora, falando a respeito da Série B, conforme eu disse, o Botafogo pode confirmar o seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no clássico contra o Vasco. Clássico pela 34ª rodada, que vai ser disputado em São Januário, com a presença da torcida vascaína. Um jogo, obviamente, que promete ser difícil, já que o Vasco está nessa busca aí para poder entrar no G4. O Botafogo está na busca pelo primeiro lugar, né? São buscas diferentes, brigas diferentes, mas é um clássico que promete ser muito disputado. Só que é aquela história, dependendo dos resultados contra Goiás e contra Confiança, o Botafogo pode chegar nesse clássico contra o Vasco, mesmo fora de casa, com a faca e o queijo na mão para poder garantir o seu retorno. Digamos, por exemplo, que a gente empate com o Goiás fora de casa e vença o Confiança. São mais 4 pontos que a gente vai conquistar. A gente vai chegar aí a 59 pontos, certo? Estamos com 55 nesse momento, chegaríamos a 59. Vencendo o Vasco, a gente iria a 62. Agora vamos imaginar um outro cenário. A gente vence o Goiás, vence o Confiança. A gente chegaria a 61. Vencendo o Vasco, vai a 64. Com essas duas pontuações, 64 sendo mais plausível de imaginar, mas com essas duas pontuações, já é pontuação que em outras edições garantiram acesso em algum momento. Seja 62, seja 64. Então é bem possível que isso possa acontecer. Bem possível que isso possa acontecer. Seja vencendo o Goiás e Confiança empatando com o Vasco, seja empatando com o Goiás vencendo o Confiança e vencendo o Vasco, enfim, tem combinações possíveis para a gente imaginar. Mas pode acontecer a gente confirmar o nosso retorno, essa pontuação mágica de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, vencendo um clássico na casa do adversário. E olha que história bonita seria. A gente sai de um 14º lugar, com a torcida botafoguense sem esperança, acreditando que a gente ia brigar para permanecer na Série B. Chegamos à vice-liderança, podemos confirmar o nosso retorno num clássico na casa do nosso adversário e depois terminar ainda em primeiro lugar. Imagina essa história num documentário. Lembrando que tem um documentário sendo produzido. Sempre importante falar sobre isso, porque é a marca Botafogo que vai ser enaltecida mundo afora. Um documentário como esse, passando numa Netflix, numa Amazon Prime, é a marca Botafogo sendo enaltecida e com uma história muito, mas muito bacana de superação, de reconstrução, do Botafogo ressurgindo das cinzas. Os próximos 3 jogos podem determinar nossa vida nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Podem garantir o nosso retorno à elite do futebol, de onde a gente não deve mais sair, pelo amor de Deus, Botafogo. A gente não pode nem pensar em mais uma vez disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Chega, já deu. É hora da gente virar essa chave, da gente se reconstruir, da gente se reinventar. E o Botafogo está buscando caminhar nessa direção. A situação é difícil, claro, a gente tem todo um passado para pesar, mas vamos focar nesses 3 jogos agora e lá na frente buscar coisas maiores, coisas melhores. O Botafogo pode e o Botafogo tem que buscar. Então a gente vai atrás disso. Mas nesse primeiro momento, contra Goiás, Confiança e Vasco. Esses 3 jogos podem selar o nosso retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos, o Botafogo sobe. Será que contra o Vasco? Pode acontecer. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui? Essa questão do Shopping Casa e Gourmet, que já tem essa data da primeira audiência, a questão do pagamento do direito de imagem, pelo menos uma parte já está sendo resolvida, e essa possibilidade de retorno contra o Vasco, num clássico em São Januário, seria realmente a chave de ouro aí para esse nosso acesso. Não seria a cereja do bolo, porque a gente tem que buscar o primeiro lugar, pelo menos na minha opinião, a gente tem que mirar o primeiro lugar. Mas deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo você na live desse domingo, às 10 da noite, aqui no Fala Fogão.